Queridos alunos da Faculdade de Direito de Franca, estamos aqui para mais uma videoaula da disciplina de Ciência Econômica e Política. Estamos estudando a unidade 3, que trata de teorias econômicas. Hoje veremos um pouco mais do item 3.3, a escola keynesiana, e o item 3.4, que trata do neoliberalismo. Bom, vejamos o seguinte. Na aula passada, nós estudamos que após a Grande Depressão de 30, como resposta àquela crise provocada por aquele liberalismo econômico que imperou até a década de 30, surgem as propostas keynesianas de intervenção do Estado na economia, certo? Intervenção parcial. Na aula passada, vimos que uma das formas de intervenção do Estado na economia, segundo a proposta keynesiana, foi o chamado Estado regulador, ou seja, regular os fluxos de consumo e de investimento para evitar a inflação e as crises tão próprias do modelo neoliberal que imperou até a década de 30. Lembram que Keynes falava que o sistema capitalista era intrinsecamente desequilibrado, sujeito a crises profundas, e para resolver a violência das crises, somente a intervenção estatal. E aquela intervenção estatal, aquele Estado regulador que surgia, responsável pelo pleno emprego, pela estabilidade de preços, foi uma revolução, anos 30 e 40, certo? Aquilo foi capaz de tirar o país daquela crise econômica, daquela grande depressão de 30, e surgiu inclusive a convicção de que o capitalismo poderia inclusive ser salvo, desde que os governos soubessem fazer uso dos seus instrumentos de política econômica. Bom, porém, o Estado também poderia intervir de outras formas, segundo a proposta keynesiana. E foi isso que aconteceu principalmente nos países de industrialização tardia, como a Alemanha, o Japão, certo? O Brasil também foi um caso típico de participação muito efetiva do Estado, não só como Estado regulador, mas como também Estado produtor. Isso aconteceu principalmente naqueles países que estavam mais atrasados em relação à Inglaterra, aos Estados Unidos, naquele processo de industrialização, certo? E quanto mais rápido foi a recuperação desse atraso, maior foi a participação do Estado, não apenas como Estado regulador, mas nós estamos falando aqui como Estado produtor. O que é o chamado Estado produtor? Keynes falava o seguinte: em algumas economias, quando a iniciativa privada se mostrar insuficiente para realizar determinados tipos de investimento, principalmente aqueles investimentos de longo prazo, certo? Pelos quais o capitalista privado não tem capacidade para investir, e a falta daquele investimento está se constituindo num empecilho para o desenvolvimento econômico, caberia ao Estado intervir ou participar também como Estado produtor. Como que o Estado intervém na forma de Estado produtor? É quando ele cria grandes empresas, principalmente as chamadas estatais, como nós tínhamos aqui no Brasil, o Estado participando da atividade produtiva. Certo? Por que ele participando? Ele vai participar porque ele vai suprir uma deficiência da iniciativa privada. O Keynes nunca falou que era função do Estado investir na atividade produtiva. Ele falou que o Estado só iria investir na atividade produtiva quando necessário e quando fosse para suprir deficiências da iniciativa privada. E o Estado tem uma facilidade muito grande. Ele pode realizar poupança forçada, acumular grandes recursos através de impostos, preços de monopólio ou simples inflação. O Estado tem uma capacidade muito grande de acumular recursos para constituir essas grandes empresas e assim eliminar esses gargalos, certo, que estão ocorrendo na economia.
perigo, esse grande investimento do Estado na atividade produtiva, mas é bom lembrar que o Estado, quando ele faz esse tipo de investimento, não é para competir com a atividade privada, mas para estimular, certo? Estimular e, de certa forma, certo? Resolver esses problemas, esses gargalos, esses empecilhos que podem comprometer toda a economia do Brasil. Foi assim no Brasil, principalmente na década de 30, na década de 40, quando o Estado cria a Companhia Siderúrgica Nacional, porque nós não tínhamos nenhuma siderúrgica, cria um BNDES, cria uma Vale do Rio Doce, cria um sistema Eletrobras, certo? Por quê? Porque a falta desses investimentos nesse tipo de indústria estava se constituindo num empecilho ao desenvolvimento nacional, uma Petrobras. Então o Estado cria essas empresas, certo? Não para competir e não porque seja sua função, mas para contribuir com o processo de industrialização do país. Foi assim no Brasil e foi assim principalmente nesses países chamados de industrialização tardia, certo? Então nós já falamos do Estado regulador, proposta keynesiana, o Estado produtor, proposta keynesiana. E outra forma que também o Estado poderia assumir é o chamado Estado Previdenciário ou do Bem-Estar, como muito conhecido na Europa, o chamado Welfare State, certo? Que é quando o Estado toma para si uma série de atributos de consumos sociais, o caso da educação, da saúde, do saneamento básico, da previdência, é quando o Estado, certo, assume o compromisso dele realizar esse tipo de serviço, ele prestar esse tipo de serviço. Lógico que para isso ele tem que se socorrer dos impostos, mas é uma forma, é um papel que o Estado também pode assumir, é uma opção dos estados, muito comum nos países europeus, não tão comum num país, numa economia como a economia americana, certo? Mas é uma forma de participação também do Estado na economia. Por quê? O consumo social é muito mais eficiente, mais barato do que o consumo privado, certo? Então, uma forma do Estado atender às necessidades do trabalhador é propiciando esse serviço, certo? Que rebaixa os custos, certo? E é uma forma de salário indireto que a classe trabalhadora recebe. Lógico, ela paga mais impostos, mas recebe uma série de serviços prestados por parte do Estado. Então, é o Estado podendo participar como regulador, como produtor e como propiciador de previdência e bem-estar social. Essas são as propostas keynesianas. Bom, vamos tentar, já que nós estamos falando de crises e intervenção, pontuar que desde o momento que os povos começaram a se organizar em torno dos estados, os estados vivem vagando, em torno desses chamados estados nacionais, os estados ficam vagando entre o absolutismo e o liberalismo, tanto no campo social, como político, como econômico. Então, existem momentos que a atuação do Estado, certo, é mais absolutista, mais interventora, em determinados momentos mais liberal. Então, está sempre vagando. O quadro a seguir mostra isso daqui. Nós tivemos, num extremo, por exemplo, o socialismo, onde há total intervenção do Estado na economia, certo? É uma economia planificada. Nós temos mais um pouco menos interventor, nós temos a experiência do mercantilismo, havia uma ampla intervenção do Estado na economia, tirando inclusive a autonomia da empresa privada, mas nem sequer comparando a uma economia planificada como a socialista. Temos a experiência keynesiana, que acabamos de estudar aqui, que é uma intervenção sem retirar do indivíduo e da empresa seu livre-arbítrio econômico. Nós temos a experiência do chamado neoliberalismo, que nós vamos estudar logo mais,
certo? Que é um Estado um pouco menos interventor do que o keynesianismo, é um Estado mais disciplinador e regulamentador e menos interventor. E nós temos no outro extremo o liberalismo, que é contra qualquer intervenção econômica, é o laissez-faire, laissez-passer, certo? Deixar fazer, deixar passar, deixar a economia totalmente livre. E o Estado fica vagando, certo? Entre esses modelos. E quando o liberalismo apresenta problema, nós corremos rumo a um modelo mais interventor. Quando o mercantilismo apresentou as suas contradições, nós corremos mais rumo ao liberalismo econômico, né? Uma intervenção menor. Então o Estado fica sempre vagando entre essas teorias e entre essa atuação mais absolutista ou mais liberal, tanto no campo social, político, quanto econômico, né? Falando em crises, nós vamos ver, está demonstrado nesse quadro 2, que se tem uma coisa, crises sempre ocorreram na história da humanidade. E se tem uma coisa certa, hoje nós estamos vivendo numa crise, que nós vamos superar essa crise. E se tem uma coisa igualmente verdadeira, é que em algum outro momento nós teremos novas crises. Mas as crises até a Idade Média eram crises diferentes, certo? Eram crises intercaladas entre períodos de fartura e prosperidade a outros de miséria, certo? Motivadas por guerras, epidemias, fenômenos meteorológicos, etc. Então, as crises até a Idade Média eram dessa forma, né? As crises após o industrialismo são as crises como nós estudamos nas aulas anteriores, são a chamada crise da superprodução ou de infraconsumo, motivadas por desequilíbrios entre a produção e o consumo. Nós vimos que a crise econômica é um movimento de perturbação do equilíbrio econômico que vai normalmente por fases ondulatórias do movimento cíclico, que são a prosperidade e a depressão econômica, como nós estudamos, né, os ciclos econômicos, os ciclos ondulatórios da economia, como alguns gostam de falar. Então essas são as crises após o industrialismo e que de uma forma ou de outra elas existem até os dias de hoje. Bom, e como nós tratamos as crises após o industrialismo? De duas formas também. Até a década de 30, nós tratávamos essas crises, que já ocorriam, sem qualquer intervenção econômica. Nós vivíamos no liberalismo econômico. Não deveria haver intervenção econômica, pois iria perturbar o livre curso dos fenômenos econômicos, afetando o interesse individual. E aí, segundo o Adam Smith, o próprio mercado se autorregulamentaria. A providencial mão invisível do mercado traria de novo esse equilíbrio. E trazia a duras penas, com períodos de muitas oscilações, de muita instabilidade. Bom, e depois da década de 30, como nós tratamos? Depois da década de 30, nós começamos a realizar intervenção econômica. O Estado começa a realizar intervenção econômica. Começa com o New Deal, que é o programa de recuperação americana, certo? Que é o Estado entrando em socorro às economias. E em 1936, Keynes publica sua teoria geral do emprego, do juro e da moeda, com a seguinte mensagem: o sistema capitalista era desequilibrado, sujeito a crises profundas. Só a intervenção do Estado reduz a violência das crises. Essa foi a grande proposta keynesiana que o mundo inteiro abraça. Na proposta keynesiana, nós vimos, vamos recapitular, nós vimos que o Estado pode atuar como Estado regulador, é quando ele substitui parcialmente o mercado na regulação do sistema econômico, passando a ser função do Estado controlar o fluxo de consumo e de investimento, a procura ou a demanda agregada, para evitar a inflação ou as crises. Pode também, segundo a proposta keynesiana, o Estado também intervir como Estado produtor. É quando ele investe em atividades em que a iniciativa privada não foi capaz de investir, pela falta de recursos, pelo longo prazo de retorno do investimento, atividades estas que acabam se constituindo num empecilho ao desenvolvimento econômico. Outra forma de atuação do Estado, segundo a proposta keynesiana, era o Estado previdenciário ou do bem-estar, chamado welfare state, certo?
um número crescente de tipo de consumo é transformado em consumo social e atribuído ao Estado. É o caso da educação, da saúde, do saneamento, da previdência, da assistência e tudo mais, certo? É o Estado atuando para propiciar bem-estar à população. Atividade que em alguns países pode ser muito bem executada pela iniciativa privada, assim como a atividade produtiva é executada, principalmente aqueles países centrais, onde o industrialismo começou, pela iniciativa privada. Em alguns estados, em alguns países, o Estado também assume esse papel. Bom, quando a gente fala em Estado regulador, é preciso que a gente observe o seguinte: quando o Estado vai atuar como Estado regulador, ele tem que ter uns objetivos. Quais são os objetivos para regular a economia? É garantir estabilidade de preço, ou seja, que não tenhamos inflação, assegurar o controle da inflação, ou seja, que a economia não cresça demais, e assegurar crescimento econômico, como forma de garantir a melhoria na condição de vida do seu povo. Então, nós precisamos de sempre ter como objetivo o crescimento econômico, desde que esse crescimento econômico não comprometa a estabilidade de preços, certo? É perfeitamente possível. Basta que o Estado utilize da melhor maneira possível os instrumentos que ele dispõe, certo? Para controlar o crescimento econômico de forma que nós estejamos sempre crescendo, porém sem crises, sem comprometer a estabilidade de preços. Para isso, o Estado possui 4 instrumentos que nós chamamos de políticas, certo? Então, quais são as principais políticas utilizadas pelo Estado? Nós já vimos isso. É a política monetária, quando ele entra controlando a moeda, o crédito, certo? Aumentando ou diminuindo taxa de juros, jogando ou tirando dinheiro da economia e, com isso, controlando o consumo e o investimento. Outra forma também do Estado atuar, que nós já vimos também, é através da sua política fiscal, tanto do lado dos impostos, aumentando ou diminuindo impostos em determinado momento, como também do lado dos gastos públicos, aumentando ou diminuindo os gastos públicos e, com isso, ele, de certa forma, controlando, certo? Influenciando no consumo e no investimento em determinados momentos, evitando a inflação, em determinados momentos, evitando a recessão. Outra forma também é a política cambial. É quando o Estado intervém no seu câmbio, certo? Controlando os fluxos de moeda estrangeira, definindo a cotação cambial e, com isso, certo? Com a desvalorização ou valorização da moeda, certo? Contribuindo para aumentar o crescimento econômico ou, em determinados momentos, contribuindo para assegurar a estabilidade de preços. E temos também, certo? A malfadada chamada política de rendas. É quando o governo controla fatores de produção, como salários, encargos, distribuição da atividade econômica, controlando preços, certo? Política salarial, que vai contra os princípios da economia de mercado. Em lugar nenhum do mundo se utiliza as políticas de renda. Mas cabe aqui a gente registrá-la, porque o Brasil foi muito profícuo principalmente nos programas de estabilização da moeda da década de 80 e 90, em utilizar políticas de renda para tentar segurar a inflação, e todas elas com resultados desastrosos. Aqui no quadro 7, nós resumimos o resultado da atividade do Estado na economia. Ou seja, quando nós queremos expansão da economia, certo? Que beneficia o crescimento, lógico que sacrifica o combate à inflação, o que nós podemos fazer com política monetária? Redução da taxa de juros, como política fiscal, redução de impostos e aumento de gastos públicos, política cambial, com desvalorização cambial. E o contrário também é verdadeiro.
quando você quer contrair a economia, você sacrifica o crescimento econômico, mas, de certa forma, aquela contração da economia tem como objetivo assegurar a estabilidade de preço, ou seja, controlar a inflação. Para isso, o Estado enxuga a liquidez, aumentando a taxa de juros, aumenta impostos, reduz gastos públicos, valoriza o câmbio. Com certeza, ele consegue estabilidade de preço, consegue controlar os preços, embora sacrifique o crescimento econômico. Cabe ao Estado atuar de forma, com esses instrumentos, a garantir os seus objetivos. Quais são eles? Os objetivos de política econômica: estabilidade de preço e crescimento econômico. Bom, agora que nós já vimos, e aqui nós terminamos de sintetizar, né, toda a proposta keynesiana nesses quadros aí, resumindo, né? Vamos falar do chamado neoliberalismo, certo? Esse palavrão que se criou, né? O chamado neoliberalismo. Atualmente parece que quando você quer xingar alguém, você chama ele de neoliberal, né? Por que isso tem uma conotação tão negativa, né? Porque quando você vê só a acepção pura do termo neoliberalismo, esse termo nos remete ao quê? A um novo liberalismo. E o que era o liberalismo? O liberalismo, era um modelo, de certa forma, excludente, sujeito a crises, a concentração de renda, ao capitalismo selvagem, certa concentração a monopólios. Era um modelo que foi abandonado. Então, quando você fala neoliberalismo, pode dar aquela impressão de que você está buscando uma volta ao passado, mas que na realidade não é nada disso. As chamadas propostas neoliberais, que até nem tem tanto, não é uma proposta tão rica, certo? Do ponto de vista de teoria econômica, ela surgiu lá na década de 30, como uma tentativa de adaptar aos princípios do liberalismo econômico. Na década de 30 se falava de chamado neoliberalismo, mas até então ficou só no campo da teoria, voltando a ser novamente muito propalado e adotado de uma forma ou de outra por todos os países, por muitos países, principalmente após a década de 80, com a Margaret Thatcher, Helmut Kohl, Ronald Reagan, certo? Aqui no Brasil, de uma forma ou de outra, nós também estamos adotando princípios que, de certa forma, se assemelham às teorias, às propostas neoliberais. Vamos tentar entender um pouco mais dessa teoria. Então, assim como a escola liberal clássica, os neoliberais acreditam que a vida econômica é regida por uma ordem natural formada a partir das livres decisões individuais e cuja mola mestra é o mecanismo de preços. Beleza. Os neoliberais acreditam nisso, os liberais acreditam nisso, e mesmo os defensores do keynesianismo também acreditam nisso, certo? Existe essa ordem natural. Entretanto, o que os neoliberais defendem? Defendem um disciplinamento da economia de mercado, certo? Não para asfixiá-la, mas para garantir sobrevivência. Então, eles defendem o disciplinamento, pois, ao contrário dos antigos liberais, não acreditam na autodisciplina espontânea do sistema. Os liberais acreditavam na autodisciplina espontânea do sistema, chamada mão invisível do mercado, regularia e tudo mais, certo? Os neoliberais não acreditam nisso. Só assim como os keynesianos também não acreditam. Os keynesianos acreditam que é preciso o Estado intervir para controlar a economia de mercado. Os neoliberais acreditam que o Estado tem uma participação, mas que a participação do Estado seja mais do ponto de vista de disciplinar, não de participar, não de intervir. Certo?
Então, os neoliberais acreditam que é necessário, é imprescindível assegurar a estabilidade financeira, monetária. Sem isso, o movimento dos preços se tornaria viciado. Acho que nem os keynesianos discordam disso. Como que seria esse disciplinamento da ordem econômica? Seria realizado pelo Estado, principalmente para combater os excessos da livre concorrência. Então, eu vou dar um exemplo nítido, né? É um exemplo que, de uma forma ou de outra, eu acho que dá para a gente entender um pouco melhor essa proposta neoliberal. Né? No liberalismo, tudo era por conta do mercado. Certo? Tudo era por conta do mercado. O mercado se regularia, se autorregularia, se autodisciplinaria, beleza. Os keynesianos acreditavam que o Estado tinha que participar principalmente como Estado regulador, mas também como Estado produtor, como Estado previdenciário do bem-estar. E o Estado, principalmente após a década de 30, participa muito ativamente, né, de todo esse processo, inclusive aqui no Brasil. Bom, a Constituição Brasileira de 1988, ela já incorpora boa parte essas novas propostas, que eu acredito, inclusive, que elas estão mais balizadas, ou estão, de certa forma, estão mais adequadas ao momento que nós vivemos de globalização e de tudo mais. E isso a gente pode observar principalmente no artigo 173 e 174 da nossa Constituição, que trata da chamada intervenção indireta. O Estado, em vez de ser dono de banco, em vez de ser dono de empresa, em vez de atuar, de investir, de atuar na economia, ele vai ditar mais as regras. Então, ele vai disciplinar mais o que os outros terão que fazer. Então, é uma forma... No liberalismo, o Estado não intervia. No keynesianismo, o Estado tem uma intervenção bastante atuante. Né? No neoliberalismo, o Estado fica mais distante. Mas ele que, de certa forma, disciplina, coloca as regras para combater os excessos, porque ele não acredita que o próprio mercado se autorregularia. Então, é a chamada intervenção indireta. O Estado vai atuar mais disciplinando, certo? O que os demais terão que fazer. Mas o Estado mesmo tem uma participação menor na economia. Basicamente são essas as propostas neoliberais, que de uma forma ou de outra, todos os países estão incorporando, porque o momento não exige e não permite aos estados ampliarem mais a sua atuação. É outro momento. Mas o Estado, nós não podemos deixar também tudo por conta do mercado. Mas as propostas keynesianas, principalmente de Estado regulador, estão aí. Como Estado produtor, hoje, aí no passado, foi muito necessário. Em vários países, inclusive no Brasil, hoje, a capacidade do Estado de atuar na atividade produtiva, em muitas atividades propiciadoras de bem-estar, são muito menores do que o próprio mercado pode fazer, o próprio capital privado pode fazer. Porém, o capital privado vai fazer, mas as regras vão ser dadas pelo Estado, que é o disciplinamento, certo? Através de agências reguladoras, através da chamada atuação indireta, certo? Ou seja, o capitalismo privado vai fazer, e hoje ele tem condição de fazer, coisa que às vezes não tinha lá atrás. Por isso que eu falo que o neoliberalismo é mais próprio ao momento que nós estamos vivendo. Porém, ele está sujeito à regulamentação, ao disciplinamento do Estado. Certo?
E os neoliberais defendem que tanto o crescimento econômico quanto a prosperidade são alcançados de modo mais eficaz quando se corta de modo drástico o gasto governamental, privatizando indústrias estatais, desregulando, expandindo o comércio, estimulando o investimento externo, né? Que de uma forma ou de outra, certo? Está muito ligado a essa globalização que existe, né? Deixa mais por conta do mercado. E respeitando as leis básicas da oferta e da procura, o livre mercado garante que os recursos sejam alocados com mais eficiência e o que acaba beneficiando a todos. As chamadas propostas neoliberais se materializaram a partir da década de 80, nos governos, como eu falei, da primeira-ministra inglesa Margaret Thatcher, do Ronald Reagan nos Estados Unidos, dos governos da Alemanha Ocidental, do Chile, certo? E que a adoção dessas medidas surgiu de recomendações, inclusive pelo chamado Consenso de Washington. Então, o que os neoliberais pregam? Maior disciplina fiscal. Não gastar, o Estado não sair ele querendo fazer tudo e gastando tudo. Redução de gastos públicos, certo? Maior controle nos gastos públicos. Reforma tributária. Liberalização financeira, deixar que os capitais migrem de um lado para outro. Né? Regime cambial de mercado e não taxas cambiais definidas pelo Estado. Liberalização comercial. Abertura ao investimento direto estrangeiro, privatizações, certo? Né? Maior desregulamentação, dar proteção à propriedade intelectual, entre outras medidas que estimulem a concorrência e a abertura econômica. Se vocês forem notar, todas essas medidas que eu falei, elas atendem, certo? Muito bem também ao interesse do capital. O capitalismo quer que o Estado gaste pouco, que o Estado garanta a moeda estável, certo? Quer pagar menos impostos, quer liberdade financeira para levar seu dinheiro aonde que ele acha que for mais interessante, né? Quer liberdade comercial para comercializar com quem ele quiser, quer abertura para investir onde ele quiser, quer ele participar mais ativamente das atividades, não quer concorrer com o Estado, né? Quer desregulamentação, não gosta de muitos entraves, quer a garantia da propriedade intelectual, atende muito bem a interesses dos capitalistas. Mas é bom a gente lembrar também o seguinte, certo? Que essas políticas apresentaram-se como um contraponto àqueles modelos estatistas de desenvolvimento que muito contribuíram para a estagnação econômica, endividamento de países desenvolvidos, né? E a maioria, e é bom que a gente lembre o seguinte, que a maioria dos países desenvolvidos adotaram políticas neoliberais, controlaram a inflação, geraram crescimento econômico e com isso conseguiram reduzir a pobreza. Então, os países que adotaram esses modelos neoliberais, que muitas vezes nós até criticamos, foram países que enriqueceram e com isso conseguiram melhorar o padrão de vida de sua população, enquanto que aqueles países que ainda se agarraram aos modelos estatais, certo? Que de uma forma ou de outra são muito amarrados, têm muito pouca eficiência, ainda estão amargando um baixo crescimento econômico. Então é preciso que a gente esteja atento, certo, a essa tendência, certo, que foram vitais para a chamada globalização econômica, que de uma forma ou de outra, certo, nós ainda vamos comentar mais a respeito disso, foram responsáveis por tirar milhões e milhões de pessoas da pobreza, né? Agora, excessos que possam ocorrer provenientes da ganância do capital privado, esses têm que ser combatidos também pelo Estado.
também tem um pouco do meu ponto de vista. Bom, então isto são as chamadas propostas neoliberais que de uma forma ou de outra nós estamos em maior ou menor escala, neste ou naquele país, estamos vivendo com essa tendência, certo, neoliberal, que é o Estado atuar, intervir menos e regulamentar mais, certo? Bom, muito obrigado pela atenção e na próxima aula estudaremos o marxismo, certo? O marxismo. Até lá, muito obrigado de novo pela atenção.